Nesta entrevista eu vou conversar com a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Nós vamos falar sobre o 20 de novembro, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Senadora, há motivos para festejar o 20 de novembro? Eu diria que há motivos como uma referência da luta dos negros em nosso país. O 20 de novembro é uma referência à morte de Zumbi, portanto, a rememorar Zumbi como um grande guerreiro, uma grande expressão da resistência à escravidão no Brasil. Portanto, há vitórias políticas que nós realizamos ao longo desse processo de luta antirracista no Brasil e que, principalmente nos últimos 10, 12 anos, têm sido dignas de um registro maior e de uma inclusão social maior daqueles que são afrodescendentes em nosso país. A senhora se refere à política de cotas? Eu me refiro à política de cotas nas universidades, eu me refiro a uma abordagem maior da questão racial, a formação em diversos governos, e no governo federal em particular, de uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Eu me refiro à lei que obriga as escolas públicas ao estudo da história da África como uma referência de identidade para aqueles negros que vêm ao Brasil compreenderem a relação histórica com o continente africano, que, afinal de contas, é a origem da população negra, da população afrodescendente brasileira. E, portanto, todas essas etapas, todas essas conquistas, elas constituem um sistema de proteção e de afirmação da luta pela igualdade racial no Brasil. Mas embora haja, como a senhora bem assinalou, nesses últimos tempos tenha havido melhorias nesse processo de fim do preconceito, ainda há marcas de que esse problema continua persistindo. Na verdade, eu não diria o fim do preconceito, eu diria que há conquistas que são obrigatórias para fazer abrir-se as oportunidades para a população negra. Nós temos 50% de negros na população brasileira. E esses 50% têm acesso a metade daquilo que os outros 50% têm, que são, em tese, os brancos. Portanto, há um grande debate, uma grande polêmica, que o Brasil é um país mestiço e há uma população mestiça muito grande, mas é preciso enfrentar definitivamente a questão racial em nosso país. E um dado que demonstra que esta questão existe de forma significativa são os dados sociais. Eles demonstram que há um nível de escolaridade maior entre os brancos, que há um nível de renda maior entre homens brancos e homens negros, que há um nível de renda menor ainda, que um homem branco ganha 3 vezes mais que uma mulher negra. Portanto, há uma discriminação permanente, né, para profissionais com a mesma função e que recebem salários diferenciados. Ninguém diz, você recebe este salário diferenciado porque você é negro. Não, são oportunidades, são formas institucionais do racismo, são formas dissimuladas de racismo que vão se apresentando na sociedade e deixando à parte da possibilidade de acesso à educação, à saúde, a emprego de qualidade, enfim, a uma vida melhor à população negra do nosso país. E um destaque para isso tudo são os dados da violência urbana em especial, né, que demonstra que vem crescendo o número
de jovens negros mortos em nosso país e diminuindo o número de jovens brancos. Aí você diria, sim, mas se nós fizermos um cruzamento entre a população negra e a população mais pobre, nós vamos ver que há uma identidade, né? Uma interseção nesse grupo de população negra com população de renda mais pobre. Mas a origem disso está justamente na escravidão. Em nós termos, durante 150 anos, mantido a população negra deste país sob um regime de escravidão. E é preciso, portanto, políticas públicas que abram de maneira especial as portas das possibilidades, das oportunidades para essa população que ficou de lado durante 150 anos da história do nosso país. A senhora acha que a legislação em vigor, no transcurso do tempo, vai conseguir resolver esse problema ou ainda há necessidade de intervenção, digamos, do ponto de vista legislativo, novas leis para fazer com que essa situação de desigualdade entre negros e brancos no Brasil deixe de acontecer? Olha, eu acho que as leis que existem servem, novas leis também são bem-vindas, mas principalmente o debate sobre a existência do preconceito é indispensável para que nós possamos superá-lo. Recentemente, no início desse mês, no final do mês passado, nós tivemos, no mês de outubro, nós tivemos a Conferência Nacional de Combate ao Racismo no Brasil, ou à desigualdade racial. Né? E de lá, naquele momento, várias denúncias surgiram do tipo de preconceito ainda existente, de discriminação ainda existente na nossa sociedade. E a presidente Dilma, o governo, naquele momento, anunciou um novo projeto de lei, que é um projeto de lei garantindo uma cota nos concursos públicos, se não me engano, 20% das cotas, para a oportunidade de ocupação dessas vagas por pessoas negras. Né? Eu acho tudo isso importante. Não se vê isso como uma regra ad eterno, se vê isso como uma regra de inclusão social. Na medida em que vá havendo esses mecanismos, essa superação vai acontecendo, vai se tornando desnecessária a existência das leis. Mas hoje ela é indispensável para que nós possamos realmente garantir uma inclusão. É nesse sentido que eu apresentei e já está em processo de formação aqui no Senado Federal, uma CPI para estudar a violência sobre a juventude negra no Brasil. Nós vivemos, basicamente, um genocídio da juventude negra. Aliás, o Data Senado, que é uma instituição de pesquisa do Senado, que fez uma pesquisa em convênio com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e pôde constatar que as pessoas acham mais natural a morte de um jovem negro do que de um jovem branco. A morte violenta de um jovem negro é visto pela população brasileira entrevistada como uma coisa mais natural do que a morte de um jovem branco, uma morte violenta. Então, essas coisas são muito sutis, mas vão dando a demonstração de como é que a própria população percebe a discriminação ao negro na nossa terra. E, finalmente, nós também estamos buscando, tanto eu quanto o senador Painha, aqui no Senado Federal, estamos muito atentos a essas questões relacionadas com a afirmação da contribuição do negro brasileiro à nossa música, à nossa economia, à nossa arquitetura, às nossas tradições culturais, à nossa cultura em geral, a força dessa contribuição ao desenvolvimento do Brasil, que agora, nesses dias, nós estamos lutando para a votação de um projeto de resolução meu, que estabelece o prêmio Abdias Nascimento do Senado, para que nós possamos anualmente destacar, contemplar com este prêmio pessoas
e entidades que estejam dando contribuição à luta da superação da desigualdade racial no Brasil. E essa desigualdade, senadora, ela é mais visível atualmente na academia, né? Quer dizer, não entre os alunos, que a participação dos estudantes negros tem até crescido, mas entre os professores, a maior parte, a grande maioria de professores brancos, o que mostra há muito caminho ainda a percorrer, não é isso? Mas exatamente. O negro como a mulher, né, eles estão sempre na base da pirâmide social. Né? Nós, mulheres, passamos a assumir funções quando aquelas funções mais qualificadas foram colocadas como secundária pelos homens. As funções públicas, por exemplo, né? A universidade, a justiça, né? A mulher, ela consegue se colocar nesse segmento sempre pela meritocracia. Né? Na medida em que nós tenhamos concursos públicos, abrem-se as portas e as mulheres ocupam esses lugares que, por coincidência ou não, passam a ter salários menos atrativos do que tinham no passado. Na verdade, é o inverso. Como tem salários menos atrativos, abrem-se muitas vagas, os homens vão para as atividades privadas e as mulheres aí têm a oportunidade de ocupar esse espaço. Porque ao longo do processo civilizatório, as mulheres foram percebendo que só o caminho da educação lhe dava uma chance de disputa de espaço na sociedade. Os negros também começam a perceber isto, mas é muito mais difícil para eles, porque exatamente há um cruzamento entre os dados de renda na sociedade, e de baixa renda, e a população negra, de falta de oportunidade, e a população negra. Então, se nós estabelecermos simplesmente a disputa nos termos em que ela se coloca hoje, nós vamos estar respondendo de forma igual para pessoas que têm condições diferentes. E o velho Rui Barbosa, baiano, já dizia que é preciso dar oportunidades, tratamento desigual para pessoas que têm condições desiguais. E é isso que o direito deve garantir em nosso país. Senadora, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a vocês. Vocês acabam de ouvir e assistir a senadora Lídice da Mata. Nós conversamos sobre o Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo via Alô Senado no número 0800 612211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até o próximo argumento aqui na TV Senado.